Olá, eu sou Márcia Fernandes, da página Contos Sensíveis, e hoje eu trago mais uma história da série Coisas que me contaram, e eu já nem sei mais o nome, mas foram coisas que mexeram demais com a minha vida. E uma das coisas que me contaram, e eu acreditei uma vez, é que criança muito pequena só se distrai com mobile. Foi muito interessante essa fala. E eu nunca estudei na época sobre criança, achei aquilo incrível e utilizei para a minha vida durante muito tempo. Tanto que eu só gostava de contar histórias mesmo para adolescente, para adulto, para idoso. E ainda gosto muito porque acredito que consigo, de alguma forma, transformar esse capital humano, dessa criança interior que vive no adolescente, na criança e no idoso. Mas, certa vez, uma ONG, onde eu dei aula para idoso de imagem e letramento, eles estavam fazendo um fechamento de alguma coisa lá, que também eu não me lembro o que era, e me convidaram para contar histórias para as mães das crianças que frequentavam o lugar. E como era só para adulto, eu levei uma história do Roberto Fogo, que é um grande contador de histórias africano, e a história dele, que eu ouvi dele num curso que eu fiz com ele, era bem similar à do João e Maria. Só que a dele era uma menina muito pequena, que era o xodó do pai, e o pai tinha duas outras filhas mais velhas que não gostavam muito da pequena. Era bem parecido com a história do José do Egito. As coisas meio que se repetem, né? Um dia as irmãs mais velhas levam a menina pequena para catar lenha, dizem ao pai que vão cuidar dela muito bem e abandonam a menina no meio da floresta. Essa menina é capturada por um ogro que diz que vai cuidar dela muito bem, mas tranca-fia ela numa jaula, quer fazer com que ela engorde para comer a menina depois. Bom, o processo da história vai acontecendo e o que acontece ao final da história é que essa menina consegue fugir, chega na casa do pai e todos vivem felizes dali naquele momento para sempre. O ogro não consegue jamais sair de lá do cerne da floresta, lá do meio da floresta. Bom, ao final da história, as pessoas gostaram muito, algumas aplaudiram. E eu, acabei de fazer o meu trabalho, contei a história e me pediram para esperar que a dona do espaço iria acertar comigo o valor da contação de histórias, e eu fui lá para a sala de vídeo. Passado um tempo, uma criança de 4 anos começou a se esgueirar pela parede, me olhando de rabo de olho. Quando eu estava lendo na sala, quando eu percebi a criança, eu falei, não disseram para mim que não ia ter criança, essa história podia ter sido mais leve, porque a história pegou bem pesado. E a criancinha lá foi se aproximando, se esgueirando, me olhando de longe, me olhando de rabo de olho, eu prestando atenção nela como se não quisesse prestar, para que ela ou fosse embora ou fizesse o que tivesse que fazer ali e depois fosse embora. Ou seja, eu não tinha ainda muito tato com criança. Até que ela solta uma pérola e diz para mim muito seriamente, quando os nossos olhares se cruzam. Ela me diz: ninguém gostou da sua história, mas eu gostei. Aí eu falei, vem coisa aí, ela quer me contar alguma coisa. Aí eu falei, interessante, o que você gostou? E ela me disse, eu gostei porque você falou que criança deve ser cuidada pelos adultos. A mamãe não pode abandonar a criancinha, porque a mamãe deve cuidar da criancinha. Porque a mamãe, eu estou tentando entender
Porque até então a história não tinha a mamãe, só tinha o pai e as 3 filhas. Eu comecei a pensar, essa menina está processando alguma coisa que não tinha na história. Até que de repente chega uma senhora, uma das cuidadoras do espaço lá, e fala, vem lanchar. Chamou a criança e tirou a criança dali. Para de perturbar a moça. Eu falei, não, ela não está perturbando não, ela está conversando. E a mulher foi embora. Passado um tempo, a mulher volta e me pergunta o que ela falou com você. E aí eu digo, ela me disse que... eu contei para ela o que ela me disse e aí ela falou assim, é porque tem mais ou menos uma semana ou um mês, eu não lembro mais ou menos o tempo, essa criança, essa pessoa me dizendo, né, foi achada por ela, sentada na porta da casa que ela morava, que a criança morava, do lado de uma trouxinha, um saco, cheio de roupas dela. Aí eu fiquei olhando para aquela senhora contando aquela história e ela acrescentou, a mãe da criança foi embora com o namorado, entregou a casa que elas viviam e abandonou a criança com um saquinho de roupa. Ou seja, essa senhora que morava do lado acordou, viu a criança sentada na escadinha lá no Morro dos Macacos, sentada do lado e perguntou, cadê sua mãe? A criancinha ainda dormia em cima do saquinho. Cadê a sua mãe? E a criancinha não sabia falar para onde foi. Então ela saiu, acolheu a criança, pegou a criança e ficou com a criança durante 1 dia, 2 dias, 3 dias e durante todo aquele tempo ela ficou com aquela criança. A questão aqui não é o tempo que ela ficou com a criança, mas o despertar que aquela criança teve ao ouvir a história que eu contei, que não era uma história para criança, era uma história para adulto. Mas de alguma forma, aquela criança acessou coisas com a alma dela que ela foi levada a uma reflexão tão profunda da própria vida que eu acho que até hoje ela nem lembra do que ela falou para mim. Mas que me impactou profundamente. E essa foram uns dos diversos toques que a vida me deu para que eu olhasse a arte de contar histórias de uma outra forma. Ou seja, contar histórias não é algo inocente, não é algo puramente para o entretenimento. É algo que leva as pessoas para além da Matrix. Se atingiu uma criança, imagina o que ela não faz com o adulto. E eu vou contar para vocês outras histórias mais adiante dessa série de histórias que eu conto para mim, que são histórias que dentro de mim vão sendo transformadas. No caso da criança, eu percebi que a criança não está à toa na vida. Ela está atenta e antenada a tudo o que está ao seu redor, a tudo que ela ouve, a tudo que ela vê e a tudo que ela sente. Tudo isso é um conjunto de exemplos que ela vai assimilando. E segundo a doutora Eleanor Luzes, que tem um trabalho que fala sobre a ciência do início da vida, até os 7 anos, essas coisas ainda podem ser transformadas. Se bem que eu já assisti um vídeo dela que ela disse que hoje tem pessoas com mais de 20 anos que já conseguem acessar coisas da infância e transformar interiormente. Mas o fato é, criança não se distrai só com o mobile, ela já está pronta para transformar as crenças que nós adultos
colocamos nelas. Então, se você quer saber como eu consigo transformar as histórias para atingir hoje, inclusive as crianças, para transformar o capital humano das crianças, clica aqui, diga aqui, sim, eu quero. Porque no início do ano de 2019 eu estou organizando um curso e eu quero fazer deste curso algo inovador com a arte de contar histórias. E, gente, eu conheci uma moça que trabalhava contando histórias para criança a partir dos 6 meses. E essa é uma sacada fantástica. E eu fui conversar com ela, eu estive com ela e quero trazer coisas para vocês. Mas por hoje a gente fica com a história dessa menina de 4 anos que teve essa sacada num momento de uma contação de histórias e que é algo transformador e que ela pôde, que eu não conheço essa moça hoje, que hoje já é uma moça, mas que se ela conseguiu se permitir essa sacada, muita coisa se transformou dentro dela. Então, se você achou esse conteúdo bacana de falar de que a criança está pronta para as transformações, compartilhe com pessoas que desacreditam que as crianças estão no mundo só para brincar. Compartilhe com pessoas que dão exemplos e dão exemplos ruins para as crianças, acreditando que as crianças vão esquecer amanhã ou depois. Compartilhe com pessoas que acreditam que as crianças estão no mundo para ser realmente o nosso futuro. E eu fico por aqui. Entre em contato comigo. Diga se gostou desse conteúdo, compartilhe, convide pessoas para curtir a página, convide pessoas para fazer o curso que eu vou dar em 2019. Ok? Namastê. Viva, sinta, realize. Gratidão.